Hoje eu vim aqui para nós conversarmos sobre o livro Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que saiu, essa edição aqui é pela editora Ática, tá? O subtítulo já diz muita coisa do livro, que é O Diário de uma Favelada. Esse livro me trouxe informações surpreendentes, que eu vou falar na segunda parte do vídeo, e eu vou tentar ser bastante sucinta para fazer a resenha, tá? Livro incrível, livro maravilhoso. É um material de análise histórico e literário da sociedade do Brasil. Esse livro foi escrito pela Carolina Maria, que era uma mulher que morava na favela e tinha 3 filhos entre 1955 e 1960. Gente, o livro é foda, tá? A Carolina, ela tinha 3 filhos e morava em uma casa que na verdade não era casa, porque não era feita de alvenaria, era feita de madeira, tá? Vários momentos esse livro me causou emoções fortíssimas, que eu chorei, mas outros momentos também eu ri com a capacidade da Carolina de contar histórias reais, histórias que era a realidade dela, eram a vida dela, as histórias que estão presentes nesse livro. O que a gente tem a Carolina vai contar pra gente o dia a dia dela e dos 3 filhos de pais diferentes. É o João, o José Carlos e a Vera Eunice. A Vera Eunice, eu cheguei a ver na internet algumas entrevistas dela, e no livro ela me irritava. Agora ela é uma senhora de, sei lá, 40, 50 anos, mas no livro, à época, ela me irritava. E quando do início do livro, a Vera Eunice devia de ter lá uns 5, 6 anos. Ela me irritava porque o tempo todo ela pedia sapato. E a mãe não tinha dinheiro nem para comprar comida. E ela sempre queria sapato. O João, pra mim, era o filho mais complicado da Carolina, porque de vez em quando a Carolina ia ao juizado porque ele tinha feito alguma coisa. E uma hora lá, no decorrer da narrativa, ela até queria internar no juizado, mas aí ela descobriu que não era um bom lugar e desistiu de colocar o João lá. A Carolina vem contar pra gente o dia a dia dela como catadora de papel e através desse lixo ela conseguir o alimento para a família dela, e que nem sempre havia alimentos, porque nem sempre havia papel, e se ela adoecesse, ela não tinha direito de adoecer, porque quando ela adoecia a família dela ficava sem comida. É interessante que ela fala pra gente também, ela conta pra gente também ali do dia a dia da favela, que é bastante complicado, porque as mulheres da favela não gostavam da Carolina, porque ela era letrada. A palavra é letrada mesmo, tá, gente? Não é alfabetizada, é letrada mesmo, porque existe uma grande diferença em ser alfabetizado e ser letrado. E a Carolina era letrada. O livro, o editor, o que aconteceu no final do livro? Um repórter descobriu a Carolina, que estava um tempão tentando editar o livro dela, lançar o livro, tinha até mandado para os Estados Unidos e voltou e teve uma resposta negativa. E até que um repórter foi fazer, ele diz isso na introdução, tá, do livro, foi fazer uma reportagem na favela, e aí ele descobriu a Carolina, descobriu que ela escrevia e ajudou na produção da literatura. Mas a Carolina nos mostra toda hora, assim, né, no decorrer da narrativa, que como um diário, né, tem as datas e os dias, a descrição dos dias. Ela conta que na favela era conhecida como Elizabeth, Rainha Elizabeth, porque ela sabia ler e escrever, e ela não queria gastar o tempo dela como as outras mulheres gastavam. E impressionante também para mim, bastante impressionante para mim, é que a Carolina, ela era excluída das outras mulheres da favela. As outras a excluíam porque a excluíam no momento de pegar água, a excluíam porque ela não queria os homens, ou porque ela, embora a Vera diga que ela gostasse bastante de namorar, isso é uma informação extra, tá? No livro ela diz que ela já passou da idade de namorar, e que ela tinha mesmo era que se preocupar com os 3 filhos dela.
E aí as mulheres da favela tinham uma implicância enorme com a Carolina. E a descrição, isso foi uma coisa também que me machucou. Porque o pobre, ele deveria ser solidário em razão das características da característica da vida dele, de como a vida dele é dura, e que se talvez você tivesse junto com outro, essa dureza fosse um pouco menor ou diminuída se um ajudasse o outro. E isso não acontecia. Na verdade, um queria ser melhor do que o outro, queria ser menos pobre, menos miserável, e que se tivesse algum detalhe que o fizesse assim, ele queria humilhar o outro. Tanto que em uma dessas descrições diárias da Carolina, ela diz que teve uma vizinha que jogou excrementos nos filhos dela. E os filhos dela eram bastante assim, esculhambados pela vizinhança. E a Carolina, ela não fazia o mesmo. A Carolina, ela gostava de criança. Tem um momento em que ela diz que ela retirou um espinho do pé de um menino e que ela percebeu no olhar daquela criança que ela ganhara mais um amigo. Gente, isso é incrível. O livro é incrível. A Carolina nos dá aula de solidariedade, de humanidade, de política, porque ela é extremamente politizada. Ela fala dos políticos da época, ela fala da igreja, ela fala, interessante também, que ela fala do Frei Luiz, assim, que tem uma hora que ela diz assim, o Frei Luiz disse que se sente muito bem com a gente aqui da favela, e que ele moraria aqui. Aí ela diz, até parece, se ele morasse aqui, acho que essa opinião dele iria mudar. Bom, de fato, a vida era muito difícil, você não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha nada. E era uma mulher que sustentava 3 filhos com papel de rua, com o que ela conseguisse catar. E ela estava sempre descalço. Lembrando que esse livro passa em São Paulo. São Paulo é sempre mais frio que aqui no Rio de Janeiro. Por isso conhecido como a Terra da Garoa. Ela estava sempre com frio, ela estava sempre com fome. Em vários momentos ela disse que perdeu os dentes e que ela estava magra demais, que a miséria estava consumindo a carne dela. Gente, é um relato real do que acontecia em 60, 55, 60, e ela traz pra gente, tá? O livro é fantástico, gente, é maravilhoso. Os erros de ortografia foram mantidos intencionalmente. O editor disse que ia manter os erros para dar veracidade àquela história, para dar o tom da Carolina ao livro. Isso é uma coisa. Sobre a outra coisa que eu tinha falado com vocês, sobre a minha indignação reside no fato de que a Carolina morreu em 77, assim como a Clarice. A Carolina era mulher, e a Carolina não aparece nos nossos livros de literatura. E eu queria saber por quê. Eu queria que alguém me explicasse por que a Carolina não está nos nossos livros de literatura. Porque eu, depois de não sei quantos anos estudando literatura, agora que eu vim reconhecer a Carolina, porque ela era negra, porque ela era mulher, porque ela era pobre, porque a gente tem um período literário que é o modernismo, que diz que quer acabar com o academicismo, que quer fazer poemas livres e brancos, não ficando preso ao soneto clássico, mas o que a gente tem é hoje uma elite que não aceita a Carolina como uma pertencente à literatura, como alguém que deva ser estudada a fundo. E, gente, lendo muitas coisas depois sobre o Quarto de Despejo, eu descobri que, mesmo após a Carolina ter escrito o livro, ter sido traduzida para 20 línguas diferentes, em vários países, eu descobri que ela, depois de um tempo, ela voltou a catar lixo para poder dar comida para os meninos. Depois que o livro foi impresso e publicado, e ela voltou a catar lixo. E aí eu fico extasiada, porque ela morreu na miséria,
Ela morreu de uma crise de asma, segundo algumas pesquisas superficiais que eu fiz. Porém, eu vou fazer muita pesquisa ainda, porque eu quero saber mais dessa autora maravilhosa, magnânima, que é a Carolina Maria, e saber por quê que os meus alunos são privados da sabedoria e magnitude, magnanimidade dessa mulher. Por que que não tem nos livros? Por que que ela não está lá? Quero deixar claro que quando eu fico indignada com a questão dela não estar nos livros, de nós não estudarmos Carolina, e isso sim ser culpa de uma literatura, de uma classe literária elitizada que não aceita o cansada da Carolina com C, cedilha, e que está preso a um academicismo que a gente diz ter se libertado, é bastante complicado. Né? Eu, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto professora de literatura, enquanto estudante de línguas e literatura, estou indignada com esse fato. Indignada por eu não ter conhecido Carolina na faculdade, por eu não tê-la encontrado nos livros de literatura que busquei pós a minha formação. Carolina precisa estar dentre as nossas principais autoras femininas, tá? Carolina morreu em 1977, como eu já disse, com um ataque de asma. E morreu pobre, tá, gente? Isso é muito duro, porque o Brasil tem não sei, a palavra foge-me no momento, mas a gente tem esse péssimo hábito de dar valor às coisas após o tempo dessas coisas terem passado. Eu não sei se passou o tempo da Carolina. Eu sei que ela precisava ser reconhecida quando ela era viva, né? Quando em 1960 aquele jornalista a descobriu e a colocou no jornal O Cruzeiro, no dia 7 de maio de 59, ela saiu no Cruzeiro e ela fala para a favela inteira que ela saiu no Cruzeiro, e ela era uma mulher incrível. Esse jornalista deu ao Brasil, ao mundo, a possibilidade de conhecer Carolina, e nós brasileiros fechamos os olhos para ela. Nós precisamos fazer com que Carolina seja reconhecida, que ela vá para os círculos literários, que ela entre no currículo da escola, da educação básica, assim como na escola de ensino superior. A minha indignação fica aqui, tá, gente? O livro é maravilhoso, o livro é fantástico. Carolina Maria de Jesus, alguém que eu conheci há tão pouco tempo e que eu já me considero uma fã.